Quero cumprimentar os colegas vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL, amigos que nos acompanham aqui na plenária também. Quero dar boas-vindas a você, meu amigo, jovem, que siga os passos do seu pai, o Manton. Tenho certeza absoluta que vai fazer um bom trabalho aqui, né? E realmente a gente vai acompanhar, e o que precisar de nós, não tenha dúvida, estaremos aqui para ajudar. Quero falar aqui, não seria diferente, a minha pegada e a minha tocada, ela é sim sempre para a educação, não poderia ser diferente, e das minhas visitas que vêm há muito tempo, né, e é importante ter essas visitas, né, e alguns vereadores eu observei que estão fazendo isso também, mas fazer uma visita de fato, conversar, levar, dar um tempo, conversar com os professores, conversar com a direção, entender todo o problema, como foi lá no CEI, Ilka Piaceira, se puder fazer a gentileza, Ari, com a diretora Maria Fernanda, onde a gente de fato ouve os professores, né, escuta as demandas do CI e traz estas demandas para a Secretaria de Educação, cobra da Secretaria de Educação, para que nós tenhamos aí, coincidentemente encontramos no mesmo dia, espero eu que seja coincidência, o pessoal da CEMED no mesmo dia, no mesmo horário, mesmo dia, enfim, mas é importante, aproveitei para estar lá para cobrar delas também, algumas melhorias para esse CI. Uma das melhorias que a gente quer e que a comunidade quer é a rua, né? Tem inclusive um estudo de impacto de vizinhança, é a obrigação do supermercado que ali está de fazer, parece, cobrando do maior, que parece que já vão autorizar para a semana que vem, para autorizar o mercado para fazer a rua, precisa calçar urgentemente essa rua e nós vamos fazer essa cobrança. Também estive na parte da manhã do dia de hoje, no EBM Norma Uber, lá na escola, olhando todas as dificuldades, ali no Coripós, se puder fazer a gentileza, ali, extremamente importante, a gente viu algumas demandas, necessitam demais, e demais necessitam aí nessa escola, algumas reformas importantes, portas, podem ver, realmente está com estado precisa urgentemente, vereadora Ângela, fazer algumas intervenções, e mais, senhores vereadores, nós aqui, principalmente eu, cobrei muito para que tivesse esse pacote de investimento, mas tem escolas, senhores, e aqui é um exemplo delas, escolas e CIs que ficaram fora desse pacote, e essa escola não tem o ginásio coberto, não tem cobertura, né? Não tem uma quadra, mas não tem cobertura. E isso é uma situação gravíssima que nós temos que corrigir nesta cidade. Passou da hora de nós não termos mais quadras que não estão cobertas. E eu posso enumerar inúmeras, mais várias escolas que não têm coberturas, não têm quadra coberta. Como vai fazer professor de educação física? Né? Como vai fazer esse trabalho pedagógico com atividade? Se chove, não dá para fazer. Se um dia é muito quente, não tem como fazer. Nós precisamos agilizar. E por isso tem que estar aqui uma discussão. Essa casa ela serve para fazer essa discussão, como nós também fizemos uma discussão aqui na semana passada. Importante saber que os jornalistas, que as pessoas estão acompanhando a nossa fala aqui, e toda vez que nós trazemos alguns assuntos aqui, não é em momento algum para ser uma oposição por oposição. Eu sempre falo, eu não faço oposição a um prefeito, eu não faço oposição à cidade, eu faço oposição aos problemas e aos maus projetos, aqueles que eu não acredito que realmente. E aqui é um problema que eu venho falando desde 2017, falei na terça-feira, se puder realmente o Ari fazer a gentileza, é a falta de professores. Todo ano subsequente, a falta do professor. Todo ano. Todo ano é a falta de professor. A gente fez essa reflexão aqui. É um problema que a Prefeitura precisa resolver. É um problema que a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Administração, precisa fazer. E aí, foi uma resposta do secretário. Eu já tinha falado, antes de trazer qualquer assunto, 160 vagas de profissionais de escolas sem secretários, escolas, eu falei aqui na semana passada. Obrigado, Ari. E eu conversei com o secretário. Antes de trazer qualquer assunto aqui para a tribuna, eu tento conversar com os nossos secretários de forma individual. Essa é a minha forma. Então, uma semana antes, eu tinha falado com o secretário. E o que a gente aponta aqui, e depois ele falou, né, da sua resposta, que isso representa 3,3%. Vamos lá. Senhores, analisando friamente os números, e eu sou matemático, por formação, infelizmente os números, quando você analisa dessa forma e traz de forma em percentual, ela se torna um pouco fria, sim. Mas são 160 profissionais, e quem entende um pouquinho de educação, quem teve a possibilidade de estar, de vivenciar uma escola pública, sabe o quanto que faz falta esse profissional de educação e quanto que ele atrapalha o desempenho e o desenvolvimento dessa criança. Uma semana, 2 semanas, 1 mês sem aula, realmente atrapalha em muito o desempenho dessa criança. E mais, senhores, não só atrapalha o desempenho, como também acaba
vereadora Ângela sabe disso, porque é da educação, também acaba criando um transtorno dentro da escola, porque a gente observa que outros professores têm que acabar se desdobrando em 2, 3 para dar sequência e continuidade para que esses professores que estão fazendo falta na escola, no CI, realmente não dispensem os alunos. Então, isso é extremamente importante, a gente precisa fazer essa conversa, porque todo ano, desde 2017, aí ele fala na entrevista, já concedo uma parte, vereador, ele fala na entrevista que ano passado foi pior. Olha só, ele assumiu que ano passado nós tivemos o mesmo problema. E aqui eu não quero fazer comparativos de um secretário para o outro, porque se eu comparar o ano passado da secretária Patrícia, comparar com os outros anos, também teve o mesmo problema. Concedo uma parte ao vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, ou sem a parte do vereador Adriano Pereira. Eu, Gilson, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, sempre atuante nas pautas da educação, mas quando a excelência fala sobre alguns educandários, escolas de SEIs que ficaram fora daquele pacote importante de investimentos, e aqui não vamos ser incoerentes em reconhecer isso, é importante, estamos acompanhando, inclusive, os anúncios feitos, em cumprimento àquilo que foi anunciado lá na Escola Adventista, também na abertura do ano letivo na Vila Germânica, mas, de fato, muitas escolas de SEIs que fomos e estamos visitando também, nós estamos encontrando, né, muitos desses de fora daquele pacote de investimentos. E algumas coisas não podem esperar, né? São situações, às vezes, com obras de manutenção, com obras de pequeno porte, se resolveria. Lá naquele CEI, por exemplo, do Fidelis, Walter Rosemann, né, eternites quebrados lá, que trocando os eternites resolveria o problema de goteiras que cai na cabeça das crianças. Então, várias situações a manutenção poderia resolver. Então, enquanto não tem investimentos para esses que ficaram de fora, se faça a manutenção das questões mais urgentes que esses educandários, creches e escolas têm cobrado. Obrigado. Presidente, 1 minuto e 30 para complementar. Vereador Gilson, em virtude do à parte, 1 minuto e 30 para Vossa Excelência poder concluir. Obrigado. Quero agradecer, vereador Adriano, incluo sua fala no meu pronunciamento. Quero aqui dizer que eu não gostaria de estar aqui, vereador Diego, ano que vem, falando novamente sobre esse assunto, como eu falei em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e agora eu estou em 2023 falando sobre o mesmo assunto. Nós precisamos, passou do momento de fazer uma reunião, inclusive vou conversar quinta-feira com o secretário de administração, passou do momento de nós agilizarmos, tirar um pouco o processo burocrático. Eu nunca entendi essa situação da Secretaria de Educação não ter autonomia, ela tem autonomia das vagas, mas encaminha para o RH, daí lá no RH tem um funcionário só que dá conta, se desdobra em 3 para resolver essa situação, e esse chamamento público, essa burocracia precisa se entender aonde está o problema e resolver. Lógico, a gente tem professores que acabam indo para o Estado, porque quer queira ou não, com um piso de 5 mil, o professor vai buscar melhores alternativas e vai, obviamente, abandonar o município para ir para o Estado quando nós temos o concurso público, senhores, nós temos o concurso público, prefeito, concurso público está aí, tem pessoas esperando para ser chamada. Eu preciso avisar e vou tocar nessa tecla o dia inteiro aqui nesta tribuna. Nós temos o concurso público, professores esperando para ser chamado. Não é possível que tenha um concurso público vigente, professores ser chamado e aqui falta de professores. Então, por favor, chame de uma vez esses professores. Já passou da hora. Obrigado a todos.